Boa noite a todos. Estamos nós aqui mais uma vez para mais uma transmissão de um bom conteúdo bíblico teológico, única e exclusivamente com o intuito de partilhar, das Sagradas Escrituras, bem como também de trazer edificação, instrução e certamente contando com a graça de Deus para isso, para que tenhamos êxito na exposição das Escrituras e contando, obviamente, sem dúvida alguma, com o ministério, com a atuação do Santo Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, para que aplique em nosso coração a sua palavra santa e nos faça não apenas compreender, como também de fato colocar em prática aquilo que temos aprendido. Boa noite a todos vocês que já estão aí chegando, se aproximando ao nosso canal aqui para transmissão. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Adriana. Boa noite, Klaus 19727. Boa noite, Ismailson, meus irmãos queridos. Muito boa noite para vocês. Hoje a minha proposta é dar sequência ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Na última semana, nós ficamos no capítulo 2, versículos 1 e 2. Hoje eu quero ir para os versículos 3 e 4, lembrando, obviamente, da relação que esse texto tem com o que a gente viu e com o que a gente vai ver, se Deus quiser, amanhã, tá? Também na sequência com Filipenses, tá? Oi, Agnes, boa noite, tudo bom? Como estão as coisas pelas bandas daí? Oi, Neide, como é que você tá, minha amiga? Tudo bem contigo? E minha grande amiga Sofia, como está ela? E seu Miqueias, está bem, seu Miqueias? Espero que esteja. E Agnes, então nós estamos aqui. Quero agradecer, irmãos, vocês, porque têm orado, pelo meu amigo, aquele cara que eu pedi para vocês orarem por ele, que o nome dele é Esdras. Ele está com uma previsão aí de 48 horas para receber alta. Estamos aguardando então isso ansiosamente para que ele volte para casa, se Deus assim permitir, tá? Peço a vocês que continuem orando por ele. Além disso, é claro, peço a vocês que continuem orando também pelo nosso país, por nossa nação, para que Deus tenha misericórdia desse país e de todos nós. Olá, Renata Cátira. Olá, Simone PV. Não é Palavra da Vida, é Pedroso Varela, não é? Oi, Cíntia Pessoa. Boa noite, como está você? Tudo em paz? Ah, legal. Oi, Sofia. Um abraço para você, viu, menina? Um beijão para você. Deus te abençoe bem muito. Gosto muito de você e estou com bastante saudade. Então, gente, final de semana, deixa eu comentar isso aqui ligeirinho, antes da gente começar. Esse final de semana, a gente teve aí uma notícia, em dose dupla. Primeiro na sexta-feira, pelo governo do estado da Paraíba, e depois no sábado, pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, que as igrejas poderiam retomar aí as suas atividades a partir do próximo domingo, a partir do dia 21 de junho. Oi, Isabela, boa noite. Flávio, boa noite. E aí, mas poderia ser retomada respeitando e observando algumas orientações protocolares de higienização, segurança, distanciamento e etc. e tal. Foi dito que até 30% apenas da capacidade pode ser utilizada. Hoje à noite, depois que eu terminar aqui a transmissão, eu vou fazer uma reunião com o Conselho da Igreja Presbiteriana Filadélfia, que fica aqui no bairro de Valentina, em João Pessoa. Oi, Kessia. Oi, Signe. Boa noite para vocês. E vamos fazer uma reunião aqui hoje à noite, e amanhã à noite também vamos ter uma reunião com os presbíteros da Igreja Presbiteriana dos Bancários, também exatamente para
conversar e organizar alguma coisa em termos de retorno. Então, orem por nós, orem por esses dois conselhos, Filadélfia e bancários, tá? Oi, Kaline, tudo bem? Boa noite. Flaviane, boa noite. Como está? Tudo em paz? Freitas, Geórgia, como é que você tá, menina? Tudo em paz? E o Miqueias, tá bem, meu? Sarou ou tá ruim ainda? Tá meio derrubado aí ainda. Então é isso, gente. Estamos orando, seguindo em oração diante de Deus por esse momento que nós estamos aqui e esperando em Deus, confiando em Deus aí em nossa vida, nossas famílias, para que Ele continue cuidando de cada um de nós, assim como Ele tem feito. Olá, seu Ailson, tudo bem? Como estão as coisas, meu irmão? Aí pela região de Santa Rita, né? Tibiri. Que Deus o abençoe, meu irmão. Que a graça do bom Deus esteja sobre vocês aí, tá? Bom, meus irmãos, sexta-feira nós tivemos aquela live que foi junto com Conceição. Infelizmente nós tivemos problema aqui com a conexão, com a internet, e não nos foi possível concluir. Aí a gente já pensou em transformar aquilo numa segunda parte. Então eu vou ver com ela se ainda essa semana ou na próxima a gente vai fazer essa segunda parte. Tá? Então aguardem aí maiores informações. Qualquer coisa, se alguém ainda não assistiu, né, tá lá no IGTV. É fácil de localizar lá no IGTV. Boa noite, dona Rosilda. Como é que está a senhora? Tudo em paz? Ótimo, Agnes. Pode ficar na expectativa, sim. Nós vamos fazer essa segunda parte. O problema é que para fazer essa segunda parte, se for igual à primeira, aí fica difícil, porque aí a mulher tem que ir na manicure, pedicure, tem que ir no cabeleireiro, tem que fazer escova, tem que fazer de tudo. É uma preparação muito grande. Sim, gostei não, tem que investir em solteiros, adultos e viúvos. Vamos, a gente vai pegar algumas pessoas aí para nos ajudar com esses assuntos aí também, que são importantes, que são dignos, inclusive, de atenção, da nossa consideração, sem dúvida alguma, né? Então vamos cuidar sim, tá bom? Então vamos lá, gente. Já fizemos aqui o nosso bate-papo introdutório. Hoje, como o nosso conteúdo ele é um pouquinho menor do que a gente tem feito ao longo dos dias comuns, né, das noites corriqueiras, hoje o nosso conteúdo é um pouquinho menor, versículo 3 e 4, que é exatamente o conteúdo que eu não consegui concluir na semana passada. Mas fique tranquilo que eu vou lembrar vocês rapidinho aí do que a gente já viu e do que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, vamos lá, vamos orar nesse momento, vamos pedir graça a Deus para que Ele nos ajude, não é isso? Ivando, boa noite, meu irmão. SM Miranda, boa noite, Tatiana. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço para vocês, tá? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma noite, por mais uma semana que está começando, por mais uma vez o Senhor nos permitir esse encontro para trazer edificação e graça ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que nos dê graça e iluminação para que possamos compreender o que nós vamos estudar neste momento. Sê conosco em nome de Jesus. Pedimos ainda que o Senhor perdoe o nosso pecado, perdoe a nossa transgressão e nos permita, Pai, ter um momento proveitoso agora. Essa é a oração que fazemos, apresentamos diante do Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos nós então. Fala, Mardônio, Edson Filho, boa noite, Jaque, boa noite, vamos nós. Bom, meus queridos, a partir do capítulo 1, verso 27 em diante, Paulo não está tratando de algo, de um problema obrigatoriamente que já estava em curso ou que já estava de alguma forma já
trazendo sérios e grandiosos prejuízos aos filipenses, mas ele está tratando sim de um assunto que poderia começar a trazer problema, poderia trazer prejuízo para a igreja filipense, que era a chamada desunião, ou a quebra da unidade do povo de Deus, tá bom? Então, a partir do capítulo 1, verso 27, Paulo já iniciou o seu trato destacando a importância da unidade da igreja, destacando a sua base e bem como também destacando a importante participação que cada crente da igreja tem na manutenção da unidade da própria, tá certo? Na unidade da mesma. Paulo entende que a unidade é um aspecto essencial na vida da igreja, especialmente decorrente como prática e atitude daqueles que vivem de acordo com o evangelho, daqueles que vivem de modo digno do evangelho. Então, nesse sentido, unidade é uma consequência visível, palpável, subjetiva e objetiva daqueles que são cidadãos do reino de Deus, cidadãos celestiais, vivendo, peregrinando ainda na terra e que vivem de acordo com a vocação do evangelho, que é a unidade, tá bom? Nós vimos no versículo 1, na semana passada, nós vimos que Paulo utiliza uma linguagem que em nenhum momento ele está dando a ideia de algo condicional ou duvidoso. Mas a linguagem que Paulo usa, logo no início do verso 1, se há, pois, essa expressão, essa construção que Paulo está trazendo no versículo 1, ela é uma construção de fato. E, ao mesmo tempo, uma construção não de mudança de assunto, mas para uma ênfase no pensamento, que é a unidade. E a questão aí é um fato. Paulo, então, está querendo apontar no versículo 1 que os elementos, ou melhor dizendo, os alicerces, para que a igreja de Cristo, para que os crentes, por mais diferentes que sejam, cada um do seu jeito e com tantas coisas que cercam e fazem parte, caracterizam cada crente, a despeito disso, independente disso, Paulo diz, os alicerces estão lançados, o próprio Deus, na pessoa de Cristo e do Espírito Santo, fornece esses alicerces, estabelece esses alicerces e agora vivam a unidade, tá? Então, no que depende da base, no que depende dos alicerces, dos fundamentos para a unidade da igreja, o próprio Deus em Cristo e por meio do seu Espírito já fez tudo isso. Ele já lançou esses alicerces. E os alicerces, conforme a gente viu na semana passada, são exortação em Cristo, comunhão do Espírito, e a palavra exortação aí, na verdade, não é aquela que a gente tem a ideia de alguma coisa chamando a nossa atenção, mas a ideia aí é de encorajamento, é algo que nos motiva, né? Então, essa exortação em Cristo é uma admoestação, é uma motivação em Cristo para que nós vivamos juntos como um cabeça, o cabeça e o seu corpo. Depois nós vimos a comunhão do Espírito, que é através do Espírito que habita o povo de Deus. O termo grego que Paulo usa é o termo koinonia, e através então do Espírito nós passamos a ter muito mais coisas em comum, aliás, muito mais coisas e coisas maiores em comum do que o nosso próprio jeito de ser, nosso bem-estar pessoal, nossos gostos pessoais e assim por diante. Outras duas bases ou outros dois alicerces que Paulo destaca são consolação de amor e entranhados afetos de misericórdia. Então, o versículo 1 do capítulo 2, Paulo aponta para os alicerces ou os fundamentos da unidade da igreja. Lembrando sempre, esses alicerces ou fundamentos são estabelecidos, são firmados, lançados pelo próprio Deus, em Cristo e por seu Espírito. Versículo 2, então agora Paulo coloca o seguinte: os crentes, eles participam ativamente, eles se dedicam ativamente na manutenção da unidade da igreja.
Uma vez que o próprio Pai, Filho e Espírito são responsáveis pelos alicerces, em outras palavras, né? Ó, se vocês precisavam disso para fazer a unidade dar certo, pronto, já lançamos, agora é com vocês. Façam a unidade dar certo. Então isso é mais ou menos o que o versículo 2 comunica. Agora, os crentes, de modo pessoal e ao mesmo tempo coletivo, e principalmente da maneira mais ativa possível, todos eles se envolvem, se empenham para que de fato essa unidade não seja apenas mantida, como também consolidada e aumente cada vez mais. Tá? A expressão do versículo 2, quando diz, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa expressão grandona aí, partida em 4 momentos, é a expressão onde Paulo faz questão de destacar a necessidade de cada crente individual participar no coletivo para manter a unidade, tá bom? Isso é importante a gente destacar, sabe por quê, gente? Pelo seguinte motivo. Se por um lado, né, e de fato isso é verdade, de um lado o Senhor Deus lança os alicerces, do outro lado a gente participa se esforçando e se dedicando. A gente se esforça, a gente participa, a gente se envolve com toda a dedicação possível e necessária para que a unidade da igreja seja salvaguardada acima de qualquer coisa. Tá? Então não é, por exemplo, assim, olha, Deus quer que nós vivamos em unidade, mas eu e você não fazermos nada por essa unidade. Tá tudo errado. Tá bom? Então presta bem atenção nesse ponto. Pronto, agora a gente vai entrar nos versos 3 e 4, que são exatamente os versos que Paulo aponta para o cuidado. Sim, ainda estou em Filipenses, agora eu vou para capítulo 2, versos 3 e 4. Agora nesses 2 versículos, Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, tá bom? Nesse texto agora, nós vamos entender o que é que Paulo faz. Primeiro, ele diz o que não deve ser praticado e, em contrapartida, ele diz o que deve ser feito. Isso é muito comum no texto de Paulo. Primeiro, ele aponta para o que é nocivo, para depois, então, ele apontar o que é correto. Ele aponta o que é perigoso, o que é ruim, e em seguida, ou em contrapartida, automaticamente ele diz o que deve ser feito, como deve ser feito, tá bom? Antes da gente entrar em Filipenses, deixa eu mostrar um exemplo para você. Vai lá em Efésios, capítulo 4, tá bom? E aí, olha só que interessante, essa prática da vida cristã, né, esse dia a dia da vida cristã, que se confunde com a santificação e a santidade de vida desejada por Deus e também desejada pela igreja. Olha como Paulo fala aí no capítulo 4, verso 25. Ó, primeiro ele diz, por isso, deixando a mentira. Tá, deixei a mentira, e agora? Ele diz, fale cada um a verdade. Tá? Então, o que é o chamado processo de santificação na vida cristã, se não um contínuo despojar, mas ao mesmo tempo, simultâneo, concomitante, um contínuo revestir-se. Então percebam, né, que a vida cristã não é meramente você abandonar coisas, abandonar posturas, atitudes, palavras, pensamentos, mas é também você cultivar e demonstrar novas atitudes, novas posturas, novas palavras, novos pensamentos. Então, seguindo aí no texto de Paulo, olha lá o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Agora trabalhe. Porque trabalhando com as próprias mãos, tem para si e tem até inclusive para acudir o necessitado. Aqui é interessante porque Paulo está dizendo assim, ó, veja a maneira como você usa os recursos que você tem conquistado ou os recursos que Deus tem te dado. Empreenda mais esses recursos para ajudar o seu próximo.
E aí, verso 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas palavra que seja para edificação. Então, Paulo tem muito disso, de mostrar o que deve ser abandonado e automaticamente ou simultaneamente mostrar o que deve ser feito. No capítulo, vamos voltar lá para Filipenses, então 2 versos 3 e 4. Nesses versos, o apóstolo apresenta o que é prejudicial à unidade da igreja e que não deve ser realizado, praticado, sob hipótese alguma. Porém, ao mesmo tempo, ele indica qual deve ser a prática correta do cristão no seio da igreja, na unidade da igreja, especialmente para evitar que certos pecados arrasem a unidade do corpo de Cristo, a unidade do povo de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler os versos 3 e 4 e depois eu vou comentar os principais termos aí. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pois bem, nesses 2 versículos, Paulo diz o que não fazer e o que fazer. No verso 3 ele diz: não façam nada por partidarismo nem por vanglória, mas façam por humildade. Verso 4: cada um faça o que é de interesse do próximo e não o que é do seu próprio interesse. Então, versículo 4, colocando aí num termo mais, talvez, acessível, mais fácil ainda, né? Pare de ficar olhando para o seu umbigo e olhe para o umbigo do outro, no sentido de ajudar, de buscar servir o outro. Tá ok? Então vamos nós. Primeira palavra: não faça nada por partidarismo. Essa palavra a gente já viu ela nesse texto de Paulo mesmo, em Filipenses capítulo 1, verso 15, quando Paulo diz lá: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. A expressão porfia, lá do texto de capítulo 1, verso 15, é a mesma palavra que está no capítulo 2, verso 3. Só que aqui as nossas versões traduziram por partidarismo, enquanto lá foi traduzido por porfia. Mas a ideia é a mesma. A ideia sempre é de egoísmo, é sempre de uma ambição egoísta. É uma palavra, e olha só que interessante, essa palavra partidarismo, que vem do grego eritheia, essa palavra originalmente ela era usada para descrever, para se referir a um dia de trabalho de um trabalhador, o quanto ele produzia, o quanto ele ganharia com aquilo. Mas depois, com o tempo, né, e isso é muito, muito comum com a palavra, com a linguagem falada, né? Por exemplo, algum tempo atrás, talvez aí 2, 3 anos atrás, quando você encontra lá o termo ficar, há 2, 3 anos atrás, esse termo ele não tinha conotação de encontro sentimental ou um encontro de cunho romântico sem necessariamente raízes emocionais. Hoje já tem essa conotação, inclusive no dicionário. Alguns anos atrás, você não encontraria nos dicionários da nossa língua, a língua portuguesa, você não encontraria a palavra panfletagem. Hoje você já encontra, porque a língua tem disso, a língua é muito dinâmica, a língua muda muito. Então essa palavra partidarismo, o grego eritheia, no início essa palavra significava aquilo que é produzido por um trabalhador ao longo de um dia. Só que depois disso, essa palavra começou a ser tratada como a atitude daqueles que trabalhavam apenas e tão somente por seus salários ou cargos de modo ilícito. Acabaram se transformando em disputadores de posição. E então essa palavra passou a expressar uma atitude cujo o objetivo
é apenas ou o lucro ou o poder. Então aquilo que começou bem era o salário de um dia, era o trabalho e o consequente salário, o consequente lucro de um dia, passou a enfocar na motivação apenas do salário, apenas do lucro, apenas da honra, do poder, sem se preocupar com o trabalho em si. Lucro ilícito, lucro vazio, lucro desonesto. E aqui no texto, o sentido da palavra partidarismo é exatamente do quê? De rivalidade ou sectarismo. Quando alguém tenta impor o seu próprio caminho, o seu lucro ou o seu ganho pessoal a despeito do ganho dos outros, porque o que mais importa é o seu ganho. Então aí, ó, ele faz de tudo da maneira mais acirrada e disputada o possível, da maneira mais maldosa, inclusive, porque o que importa é o seu ganho, o seu lucro, ainda que ele tenha que passar por cima de alguém, ainda que ele tenha que passar por cima dos outros. Então a palavra partidarismo ela tem esse peso de sentido que Paulo comunica aos filipenses e que certamente comunica a nós também. A segunda expressão que Paulo proíbe e recomenda que não seja praticado, porque é um pecado que pode trazer problemas para a unidade da igreja, é a palavra vanglória. E a palavra vanglória poderia ser traduzida como presunção ou louvor vazio. É uma palavra que é sempre utilizada para se referir à busca da glória pessoal, da glória particular, motivada por egoísmo e vaidade. Era assim que os fariseus viviam, buscando louvor para si mesmos, buscando glória para si mesmos. E é interessante que lá em Mateus 6, Jesus diz isso. Quando vocês orarem, não façam como os fariseus. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa dos homens, porque eles queriam a glória dos homens, eles receberam a glória dos homens. Aqui no texto de Filipenses 2, verso 3, quando Paulo diz que não façam nada por vanglória, não façam nada para a glória própria. Sejam como João Batista, que buscam mais a glória de Deus do que a própria glória. Não sejam como os fariseus, que buscam a própria glória, que buscam o próprio louvor, que buscam a própria exaltação a partir dos homens. Você pode até alcançar, mas isso não é para você e não é duradouro e não é definitivo. A glória é somente dada a Deus. Partidarismo e vanglória são pecados que ameaçam a existência da unidade da igreja, ameaçam os laços de unidade da igreja, porque são pecados frutos de um coração egoísta, de um coração soberbo. E Paulo está deixando bem claro que esse tipo de prática é perigoso para a unidade da igreja. Por outro lado, se não é para fazer nada por partidarismo ou por vanglória, Paulo diz que deve ser feito por humildade. E a palavra humildade, aí no texto de Filipenses, no original, né, inicialmente, a palavra que Paulo usa era um termo que indicava escárnio, alguém que você escarnecia, julgando ser inferior. E é exatamente daí que essa palavra humildade vem. Ela indica escárnio, com a ideia exclusiva inclusive de indicar uma inferioridade, uma miserável vida, uma pobreza de vida. Pensamento modesto. É isso que Paulo está dizendo. É o indivíduo, o crente, olhar para si mesmo e ter esse reconhecimento pessoal da sua pequenez, das suas limitações, da sua insuficiência, mas ao mesmo tempo olhar para o poder suficiente de Deus e com esse sentimento, com essa compreensão, com essa convicção, tomar a atitude de sempre olhar para o outro e ver no outro alguém superior a ele mesmo. Porque uma ideia, né, de servidão é que o mais novo, a ideia de servidão é que o menor serve o maior. Então, quando Paulo diz, façam por humildade, vendo nos outros superioridade, Paulo está querendo dizer o seguinte, encarnem a atitude de servo e sirvam a Deus.
estejam para servir a Deus, mas também estejam para servir ao próximo, sem querer exaltação, louvor ou glória para si mesmo. No verso 4, então agora Paulo continua na mesma didática. Ensinar o que não fazer e ensinar o que fazer. No verso 4 ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Poderíamos resumir o versículo 4 com uma palavra, altruísmo. Interesse próprio. A ideia aí é consultar o seu próprio interesse, buscar o que lhe é próprio ou o que lhe é devido. Paulo está dizendo, não façam isso. Numa igreja, no corpo de Cristo, só há um interesse, só há um objetivo. E esse interesse e objetivo devem ser comuns a todo o povo de Deus, que é a glória de Cristo, o reconhecimento de Cristo e o bem-estar do próximo. É um buscando o bem-estar do outro, e assim ninguém fica sem usufruir desse bem-estar. Quando a gente busca o nosso interesse, vira uma guerra de vaidades, vira uma feira das vaidades, o corpo de Cristo, porque é cada um preocupado consigo mesmo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo que não é para ser feito. Paulo está dizendo que é para cada um na igreja buscar o interesse do outro. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar é o casamento. Quando o marido e a mulher, homem e mulher se casam, se o homem buscar o seu próprio interesse, coitada da mulher. E vice-versa, se a mulher buscar o seu próprio interesse, coitado do homem. É por isso que num casamento, um deve buscar o interesse do outro. E certamente assim, ninguém vai ficar sem os seus interesses sendo cumpridos, preenchidos, e ambos vão viver satisfeitos. Numa igreja, a mesma coisa. Numa igreja, o pastor não busca os interesses dele, o conselho não busca os interesses dele, e crente não pode buscar o seu interesse. Numa igreja, a gente busca o interesse maior, que é a glória de Cristo, o reconhecimento da sua glória, do seu nome, do seu serviço, e tão somente assim, a igreja passa a ser edificada, porque um está buscando o interesse para o outro. Lutero tem uma frase muito interessante, que comentando esse texto, inclusive de Filipenses 2, verso 4, ele diz o seguinte, consequentemente, olha o que Lutero disse, consequentemente, Paulo, depois de ensinar aos filipenses como eram ricos pela fé em Cristo, na qual obtiveram todas as coisas, ele passa a lhes ensinar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui, continua Lutero, vemos claramente que o apóstolo prescreveu esta regra para a vida dos cristãos, a saber, que devemos dedicar todas as nossas obras ao bem dos outros, já que cada um tem tão abundantes riquezas em sua fé, que todas as suas outras obras e toda a sua vida são um excesso, com o qual pode, por benevolência voluntária, servir e fazer o bem ao próximo. Eu gostei tanto dessa frase quando eu vi Lutero falando isso, que Deus nos tem dado tanto,
E por que então a gente continua buscando apenas o nosso próprio interesse, vivendo de maneira, na maioria das vezes, caracterizada por um egoísmo avassalador, por uma soberba doentia? Nós vivemos ensimesmados, parece que nós queremos ser o centro do universo, o centro da atenção das pessoas. Deus tem nos dado tanto em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Agora, tem nos dado para servir, não para reter, não para armazenar, não para acumular. Ele tem nos dado para oferecer, para dar ao próximo. É isso que ele tem nos feito em Cristo Jesus. E aí, eu gostaria muito de ajudar vocês nessa noite, lembrando de um episódio muito interessante na vida de Cristo Jesus, juntamente com os discípulos. E eu vou usar esse texto agora lá de Marcos 10, para poder meio que resumir tudo que a gente viu aqui em Filipenses, então, capítulo 2, verso 1 a 4. Olha o que diz lá o Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 35, Marcos 10, 35, diz o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu amo esse texto. Eu acho que esse texto é fundamental para a gente entender o que é que nós estamos fazendo aqui na face da Terra. E é fundamental para nós entendermos qual é o nosso papel como crentes em Cristo Jesus, como membros do corpo de Cristo, como membros uns dos outros, todos, sem exceção, submissos ao cabeça, que é Cristo Jesus. Esse texto ele está presente no Evangelho de Marcos, e ele é o texto subsequente à terceira ocasião em que Jesus anuncia sua morte. Desde o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, os discípulos estão a caminho de Jerusalém, onde Jesus vai morrer na cruz. E desde o capítulo 8, por 3 ocasiões, Jesus anuncia o que vai acontecer com ele em Jerusalém. E, curiosamente, a cada anúncio da sua morte, um apóstolo vem com uma pergunta totalmente tosca, vem com uma pergunta totalmente antropocêntrica, egoísta, soberba. A primeira ocasião, para você ter uma ideia, Pedro foi repreendido por Jesus quando ele anunciou a primeira ocasião, a primeira vez que Jesus anuncia a sua morte. Pedro chega para Jesus e fala: Não, que é isso, não precisa, fica aqui com a gente. Não vai lá não, vamos ficar aqui mesmo. E Jesus fala: Para trás de mim, Satanás, você vê as coisas de acordo com os homens, mas eu vejo da perspectiva de Deus. E aí Jesus disse: Quem quer ser meu discípulo tem que estar disposto a morrer, porque é um alto preço ser discípulo de Cristo. No capítulo 9,
Novamente, o Senhor Jesus anuncia sua morte e os discípulos começam a perguntar um para o outro quem é o maior entre eles. Eles estão preocupados com quem é o mais destacado, com quem é o mais importante. Enquanto Jesus está pensando em morrer na cruz, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o Santo, o Justo, eles estão preocupados em saber qual é a opinião do Senhor Jesus sobre quem dentre os 12 é o mais importante ou é o maior. Olha isso. E esse texto que nós fizemos a leitura, a terceira maneira, que é o terceiro momento que o Senhor Jesus anuncia sua morte, novamente os discípulos estão em outra direção. Enquanto Jesus está o tempo todo olhando para Jerusalém e para a cruz no Monte da Caveira, no Gólgota, os discípulos estão olhando para as alturas, estão olhando para os lugares altos. E aqui nesse texto, Tiago e João se apresentam a Cristo, se aproximam de Cristo e dizem assim: olha, nós queremos te pedir uma coisa, mas a gente quer garantias de que o Senhor vai fazer o que nós vamos lhe pedir. E aí Jesus diz: olha, o que é que vocês querem? E aí eles dizem: olha, nós queremos que quando o Senhor vier no seu reino, uma perspectiva totalmente terrena, política ainda, né? Eles dizem assim: ó, nós queremos que o Senhor nos permita sentar um de um lado e outro do outro, direita e esquerda, junto ao seu trono. Em outras palavras, nós queremos lugares de destaque. Nós queremos lugares de honra. Nós queremos lugares onde nós podemos exercer certa autoridade ou certo poder. Olha isso. Enquanto Jesus, pela terceira vez, está dizendo o seguinte: gente, Jerusalém está ali. Cada passo que nós damos, nós estamos chegando perto dela. E o que me aguarda lá é a cruz, é o escárnio, é a vergonha, é a humilhação, é o abandono, é o desprezo. Mas é para isso que eu vim, então é para lá que eu vou. Enquanto Jesus está dizendo tudo isso, eles estão pensando nos lugares altos, nos lugares de destaque, nos lugares de honra, nos lugares portentosos. E aí o texto se desenrola, e uma das questões que eu gosto mais nesse texto é a reação dos 10. Porque diz aí o versículo 41 diz assim, ó: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Eles ficaram extremamente chateados, ficaram aborrecidos com os irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Agora tem um detalhe: a chateação, a indignação, o aborrecimento dos outros 10 apóstolos diante do pedido de Tiago e João não foi uma indignação justa ou uma indignação santa, mas também foi uma indignação egoísta. Então, se os dois tiveram a cara de pau, digamos assim, e pode ser dito isso, e a coragem de explicitar o que estava no coração deles, os outros 10 ficaram indignados, murmurando e lamuriando pelos cantos, mas era também o que estava no coração deles. Eles também queriam os mesmos lugares de honra e de autoridade e de poder. Só que os dois tiveram coragem de pedir, os outros 10 não. Percebam o que acontece quando a gente coloca o egoísmo do nosso coração na frente de tudo, os nossos próprios interesses, os nossos próprios anseios, os nossos próprios desejos, quando a gente coloca na frente, quando a gente coloca acima de tudo. Primeiro, o que acontece? Nós perdemos de vista qual é a nossa missão, qual é o nosso serviço aqui neste mundo. Então nós começamos a achar que nós estamos aqui aguardando o momento para ser servido, quando na verdade nós estamos aqui para servir. Segundo, quando nós colocamos para fora, ou colocamos em prática, o plano egoísta do nosso coração, nós provocamos ambiente extremamente fácil e propenso para a briga, para a contenda, para a divisão.
E é exatamente isso que Paulo está dizendo para os filipenses. Não façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Não busque cada um o seu próprio interesse, mas busque o interesse do próximo. Porque nós estamos trazendo para dentro da igreja a desunidade. E foi o que os dois fizeram. Os 12 eram egoístas, os 12 tinham a mesma maquinação egocêntrica, soberba. Os 2 tiveram coragem e os 10 se indignaram egoisticamente. E estava ali um cenário de conflito entre os 12 apóstolos do Senhor Jesus. E o que eu acho interessante é a maneira como o texto termina, quando Jesus diz lá, através de 2 parábolas, ele diz no verso 42, que os governadores dos povos têm sobre seus domínios os seus servos, os seus súditos, e ele dá uma ordem e exerce a sua autoridade. No verso 43, ele diz que também acontece a mesma coisa, que quem quiser ser grande, esse tem que servir, porque o grande no reino é o que serve. E a ética do reino, né, os alicerces do reino, né, os pontos mais importantes do reino, são totalmente contraditórios aos princípios ou à ética mundana. Então, por exemplo, na ética mundana ou na mentalidade mundana, quanto mais empregados você tiver, quanto mais servos você tiver, mais poderoso você é, maior você é, mais importante você é. Só que na ética do reino, você não é importante pelos que estão abaixo de você, recebendo ordens de você e servindo você. Na ética do reino é o contrário. É aqueles a quem eu e você, nós nos colocamos sob. Então, quantos servimos, quantos estamos à disposição em atender, a maneira como nós nos entregamos e nos doamos para que isso aconteça. A ética do reino, a mentalidade do reino de Deus é totalmente diferente da mentalidade do mundo, expressa nas palavras de Tiago e João, mas verdadeiramente expressa não só nas palavras, mas também na vida de Jesus. Verso 45, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pagar o preço na cruz do Calvário. Isso é servir. Isso é buscar o interesse do próximo e não o seu. Se Jesus buscasse o seu próprio interesse, não teria cruz. Mas porque ele veio buscar o interesse do Pai, ele foi para a cruz. A cruz é a grande expressão do Senhor Jesus buscando o interesse do Pai, a glória do Pai, a satisfação do Pai, a alegria e o bem-estar do Pai. Se nós crentes, de fato, encarnarmos a cruz de Cristo na nossa vida, nós vamos viver para os outros. Porque coração cheio de egoísmo nós já temos. A ponto de pensar só em nós, só em nós, só em nós, nós já temos. E o cristianismo nos ensina exatamente o contrário. Não vivam mais para vocês. Vivam de acordo com Cristo, por Cristo, para Cristo e para o próximo. Porque a vossa vida, diz Paulo, já foi crucificada com Cristo. Então agora o interesse está em servir o próximo do que em ser servido. É isso aí. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força para cada vez mais o nosso coração ser enfraquecido, mortificado, dia após dia, não vivendo de maneira que vai trazer desunião para a igreja, conflitos, dificuldades para a igreja, mas que nós possamos, com a graça de Deus em Cristo, viver na busca do interesse do próximo, desejando servir ao próximo, levar o próximo ao crescimento e assim por diante. Tá bom? Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos. Amém. Amém. Nós vamos encerrar agora. Orem por nós.
por mim, por minha família. Orem pela Igreja Presbiteriana Filadélfia, pela Igreja Presbiteriana dos Bancários. Se Deus permitir, amanhã estamos juntos. E amanhã o texto é Filipenses 2, 5 a 11, que é exatamente o cântico cristológico que Paulo usa para ensinar como cada cristão deve viver, lembrando o exemplo dado nas palavras e na vida de Cristo Jesus. Tá bom? Então vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por este momento que tivemos de edificação e de instrução. Que o Senhor continue nos ajudando e permitindo, Senhor, que sigamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E que esse conhecimento seja fundamental e determinante para o servir, para o andar segundo Cristo Jesus. Assim nós oramos agradecidos e oramos para a honra e glória de Cristo Jesus, em nome dele. Amém. Gente, Deus abençoe, tá bom? Bom estar com vocês. Se Deus permitir, amanhã estamos juntos, tá? Fiquem com Deus, deitem a cabecinha no travesseiro, durmam, descansem e certamente Ele tem cuidado de nós. Hoje a reunião é com a igreja de Valentina. Amanhã a reunião é com a igreja dos Bancários e é a partir dessas reuniões que nós ainda vamos definir se vai voltar, se não vai voltar, como é que vai ser. E aí, a partir de quarta-feira, a gente está dando notícia aí, vai notificar as igrejas de como vai ser, como serão as coisas doravante, tá bom? Que Deus abençoe, tá, meus queridos? Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e, por que não, né, uma boa semana, tendo em vista que ainda estamos começando, tá? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.